Obrigado. Professor, 12 de 12 de 12 tem algum significado especial multidimensional? Não. A única coisa especial é o seguinte: esse é o último dia deste século que permite bater o dia, o mês e o ano. Por quê? O ano só tem 12 meses, então esse é o último. Aproveita até meia-noite. Agora é 1h30 da manhã. Então, 1h30 da tarde. Você tem ainda para aproveitar. É o último dia deste Ano que século. vem não dá, é 13, não tem 13 do 13 do 13, não não tem. tem. Só tem até o 12. Agora, já aconteceram 11 aí para trás. Esse é o 12º. De modo que aproveita, porque como disse o Arlindo em Foz do Iguaçu, é o chique do último. Esse aí é o chique do último. Tá certo? Interaciologia, página 3, final da primeira linha. Poderia relatar a interação, a autoconscientização seriexológica, megacalibragem intraconsciencial. A gente comentou en passant, essa megacalibragem é tudo que a gente puder fazer para calibrar o nosso ponteiro da bússola. E o que eu acho que gera mais repercussão em termos assim da pessoa ter uma autoimagem, um autoconceito, né, uma autodefinição mais acertada, mais aprumada, é o processo de retrocognição, é esse conhecimento de vidas prévias, porque a pessoa, como a gente comentou, não tem como ela esconder isso. Então ela tende a se tornar mais autoconfiante, mais autêntica, ela conhece mais os próprios limites. Então a autoconscientização serexológica é um conceito até certo ponto elástico, porque a gente pode ter um percentual mínimo e pode ter um percentual grandão. Então quanto maior esse percentual, maior será essa calibragem da própria bússola, né? A próxima questão que eu vou ler agora é de um senhor. Eu vou te pedir que logo depois você vai fazer a observação, eu quero falar, porque isso aqui raramente acontece conosco. No movimento espírita acontecia muito. Então eu quero explicar bem essa condição, que essa eu tenho 70 anos de praia. Mas primeiro você que vai falar. Por que costumam falar de outras vidas? Vi isso também no centro espírita, se a vida é a mesma. Até certo ponto você tem razão, é uma vida única, é o que a gente chama de serialidade existencial. A pessoa vem, ela tem uma existência e ela vai tendo ciclos numa dimensão e na outra. Então isso aí, sob esse aspecto, eu acho que tem sua razão de ser. Mas assim, didaticamente, pedagogicamente, eu acho que a gente tem que fixar o processo intrafísico, porque ele gera mais repercussão, né, na nossa ficha. Agora já posso falar? Isso aí é um caso típico que eu examinei dezenas, que é o chamado paracomplexo de inferioridade. Agora, esse paracomplexo, ele atinge o processo evolutivo da pessoa e geralmente ela tem algum problema nessa vida e ela não quer saber das outras. Está entendendo? Agora, pode ser às vezes porque ela está envolvida nessa vida demais, ou às vezes ela tem alguma lembrança que ela quer ocultar. O quarto escuro que você chama. Que é o quarto escuro, aquilo que a gente fala. Agora veja, esse caso desse nosso amigo, e geralmente isso ocorre com o homem. Eu vi dezenas de casos disso. Agora eu sempre chamei isso. Depois de 1950, 60, a gente chamava o caso mesmo claramente de paracomplexo de inferioridade. Porque a pessoa tem alguma coisa que a seriexologia, a reencarnação, sim, falar em vidas sucessivas, metem psicose, qualquer coisa nesse sentido, de várias vidas pretéritas ou prévias, incomoda a pessoa. Se a abordagem dele é essa, dizendo que não, só tem uma vida, ele quer dizer que é a mesma. Mesma é a vovozinha. Não tem nada igual, é totalmente diferente. Outra coisa, vocês fizeram o curso intermissivo, não tem nada que ver essa vida, vocês nunca tiveram, devido ao curso intermissivo, uma vida com tanta chance, tanta oportunidade, tanta abertura evolutiva como essa. Sem dúvida. Então, por exemplo, ele está totalmente por fora com essa pergunta. Isso aí mostra o
uma ignorância absoluta do processo de casca grossa. Total. Agora, eu não estou falando o nome dele, não tem nada, por isso que eu estou pedindo atenção para falar. Aqui eu acho que nesses 10 anos de tertúlia, até a segunda vez que alguém falou. Agora, muita gente pensa e não fala. Você está entendendo? Para não se expor. Agora, às vezes eles vêm e falam para mim. Então, além desse que já aconteceu aqui há alguns anos, que falou assim publicamente, muita gente já me falou pessoalmente, do jeito que atingiu hoje várias pessoas lá na quarta-feira. Entende? Então, esse processo de complexo de inferioridade agora, eu acho que é um recalque. A pessoa está recalcando ainda mais o problema. Entendeu? E você coloca nos 700 experimentos que esse processo da Serex é o beabá do curso intermissível, a primeira aula. É justamente a noção. E outra coisa, então, tem experiência disso. Em geral, eu já vi com milhares de pessoas o processo positivo. Se a abordagem o for problema da personalidade consecutiva. Como é que é isso? A personalidade consecutiva nada mais é do que a personalidade retrospectiva. Tá certo? Agora, veja, eles não querem saber disso. Eu já falo consecutiva, que é para mostrar que a personalidade continua. Mas agora, por exemplo, no caso dele, deve ter alguma coisa braba por trás. É bom você aí, meu amigo, examinar bem isso. Tem algum boi na linha nessa história muito séria. Outra coisa, vocês sabem que esse processo de vida sucessiva e reencarnação, mais da metade da população da Terra inteira admite isso. Mais que 51%. Então, quando uma pessoa, ela não só não admite, ou ela cria um problema, porque aquilo você vê. Olha bem a pergunta. Por que costumam falar de outras vidas? E isso também no centro espírita. Se a vida é a mesma. Isso é típico. Faz 60 anos que eu escuto isso, ou 70 anos que eu escuto essa história. Agora, sempre tem um processo recalcado, violento atrás disso. Muita gente da ciência convencional que é contra é em função disso, né? Por causa do próprio passado. Não, mas a gente até admite. Ele aí, por exemplo, se fosse, talvez ele fosse falar, pode ser até que ele seja PhD ou tal. Mas veja, o caso dele... ele está com cotoveloma dos dois cotovelos. Tem alguma coisa muito séria nisso. Cala a boca, não fala mais em reencarnação. Isso é loucura, me incomoda. É assim que eles pensam. Você está entendendo o que é? Uma loucura, né? Se você for pensar, você não vê que tem uma tisna no modo de falar ali, ó. Está bem claro o português. Está mexendo com ele, está incomodando, não é bom. De modo que você vê se você faz verbete sobre Serex. Vamos ajudar. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber,
o patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.